Olá, aqui é eu de novo, né? Professora Elisandra, vamos para a nossa aula de História. Então, gente, é como eu tinha acabado de comentar sobre a nossa aula de Geografia, né? E já passa para a aula de História. E também dando continuidade aqui o capítulo 2, e nós vamos falar da formação dos estados. Eu acredito também que o professor anterior a mim já tenha falado, né, sobre as outras aulas. Então, vamos ver aqui a formação dos estados. Aí nós vamos falar do estado do Ceará? Não, gente, a gente vai começar falando aqui mesmo da história, né? A formação do estado. Nós vamos falar aqui da Mesopotâmia. Como os povos da Mesopotâmia controlavam a força das águas. Como a escrita era usada na cidade da Mesopotâmia. Então, vocês observam essa figura, né? Vocês observam aqui uma cidade que observe que tem uma inundação, né? Que tem água invadindo aqui a cidade. Então, nesse início aqui do capítulo 2, ele está falando, né? Dessas condições climáticas aqui da Mesopotâmia. A Mesopotâmia reunia boas condições para a ficção de grandes grupos humanos, mas o uso desse recurso não era fácil. Na época das chuvas, a água dos rios provocava enchentes violentas que duravam meses, destruiu o que havia pela frente. A permanência de grandes populações locais só foi possível com técnicas e obras para regular o uso desses recursos naturais. A defesa contra as enchentes, por exemplo, seria conquistada com a construção de diques. Para abastecer os locais na época em que a chuva faltava, foram construídas reservatórios para armazenamento de água. E as terras mais distantes e secas, por sua vez, passaram a ser abastecidas por canais de irrigação. Aí vocês podem observar a figura, né? E ver no livro de vocês, aí na página 16. O bom de tudo que agora vocês têm livro, né, gente? A gente tá aqui falando, mostrando, indagando, e vocês estão com o livrozinho, também fazendo a leitura de vocês e observando. Aí, unidos, gente, para fazer as grandes obras, era preciso um bom número de gente, o que naquela época significava a união entre diferentes comunidades, distantes uma das outras. Era preciso também estabelecer regras. Como seria, por exemplo, a divisão dos resultados finais entre os que participaram do trabalho? Quanto seria guardado para ser distribuído em época de escassez? Toda essa mobilização de pessoas em torno de uma necessidade comum garantiu a formação de uma identidade entre elas. Era a base para a formação de um Estado, uma estrutura de poder com regras e funcionamento próprio, aceita pela população e responsável por garantir a organização da vida em sociedade. Na Mesopotâmia, a princípio, cada estado estaria organizando em torno de uma cidade, responsável por tarefas, como o controle das grandes obras,
a administração dos celeiros, a cobrança de tributos e a elaboração de leis. Celeiro é depósito de sementes e mantimentos. Gente, ó, tudo que a gente viu aqui, né, nessa formação do Estado, lembra também a aula passada que eu já dei para vocês, né, que foi na formação. Vocês lembram que a gente falava das vilas, né, das organizações dos povos. Então, tudo isso, gente, é desde o começo, né? Em todo mundo. Não é só no país, não é só no nosso país. Aqui está falando, né, da Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia é um local onde se aglomerou muitas pessoas, né, que eles tinham problema com água, mas aí eles foram se organizando, né, e se reuniram e fizeram um trabalho diferenciado. E lá eles formaram seu estado, né, em torno de uma cidade. Aí lá eles começaram a fazer a parte administrativa, né, porque lá não tinha dono. Todo mundo fazia lá diferente. Não tinha lei, não tinha administração, não tinha cobrança de nada. Aí eles começaram a fazer as cobranças dos tributos. Vocês lembram que no Brasil, quando eles começaram a achar o ouro, que eles queriam cobrar, né, os impostos, eles começaram a se negar, a trocar o caminho e tal. E lá na Mesopotâmica, eles começaram a se organizar em estados, né, para poder eles tirarem recursos para fazer a cidade, viu? Né, trocas de trabalho e assim, ó. Aí você vai fazer o seguinte, tem 3 questões, você vai responder. Você vai copiar no seu caderno e vai responder. Aí você pode fazer a leitura, né, daqui dessa parte, também pode pesquisar, aí você vai responder. Ó, vamos brincar de formar estado? Então, leve os ingredientes da comunidade espalhada pelas páginas para realizar as grandes tarefas coletivas. Aí, o que é os ingredientes que está aqui na comunidade? Vocês estão vendo casas, animais, né? Plantas. Então, isso aí é formando o quê? Formar estado. Formar cidade, formar município, formar o lugar, né? Na Mesopotâmia, a segunda questão. O que unia as pessoas para formar povos? O que é que unia, né? Na Mesopotâmia, como foi que surgiu a união para formar o estado? Qual foi o papel fundamental? Qual era o problema principal? Era chuva demais e depois a escassez de água. O que é que eles queriam? Eles queriam formar um estado de direito, né? Como é que é isso? Eles queriam arranjar um local para armazenar água. Então, eles se reuniram, se organizaram e formaram um local. Né? Aí eles criaram um estado de direito, né? De se organizar. Aí você vai ver a terceira questão. Descreva. Item A. O que é um estado? Item B. As funções de um estado. As funções de um estado. Aí você vai ver. Você vai pesquisar, você vai estudar, você vai descobrir. Certo? Para você aprender. Porque isso aqui, gente, você vai conseguir, você estudando, você lendo, você pesquisando, você vai conseguir aprender. E no futuro, na vida de vocês vão estudar isso aqui na história, na sociologia, na literatura, viu? Mais na frente você vai se lembrar. A professora dizia isso nas aulas dela lá de história, né?
Aí você vai começar a compreender as coisas. Tá certo? Então, gente, é isso, viu? A nossa aula de história. História é isso mesmo, é conversando. História e geografia a gente é conversando. Se nós estivéssemos em sala de aula, você já sabe como é minhas aulas, né? Meus alunos que me conhecem, aí o Jonathan, a Isabelle, a Mirella, o Wendel, né? Esses meus alunos aí, a Júlia, né? Flavinha. Eu acho que essa turma aí todinha tá junto novamente, né? E peguei agora o diário, estou observando, e uns alunos maravilhosos, uns alunos bons, e eu espero que vocês aproveitem, porque o livro é bom. Vocês estudem mesmo sozinho, porque professor é só assim mesmo, do jeito que eu estou fazendo, não é diferente não. Então, gente, bom dia. Tudo de bom, cuidem-se. Tchau.